Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão. Amém, glória a Jesus. A Deus toda a glória, irmãos. Amém. Tudo isso aí é para poder servir melhor a Deus e o reino dele. Os irmãos podem sentar. Antes da mensagem, tá bom, Vinícius? Antes da mensagem, só um instantinho. Nós queremos também hoje fazer um culto de ações de graça. Além disso que eu e Tânia estamos fazendo aqui, foi uma grande vitória mesmo, né? Poder estudar para poder servir o Senhor, servir o reino, servir a pátria e irmãos de outros lugares também. Mas hoje também, pastor Rogério, Priscila, né, os seus filhos que estão aqui, que é a Ana e o João, estão também oferecendo um culto de ações de graça. Há duas razões para isso. Eu vou chamá-los aqui à frente. Primeiro, que os irmãos viram que Deus deu a eles um carro. Deu, literalmente o carro está lá fora. Mas, além disso, esta semana também, Deus abriu uma porta de trabalho para eles. Amém? E nós estamos felizes, porque, pelo menos eu e Tânia, toda noite, né, Tânia, nós temos orado por isso. Desde quando ele falou, há 8 meses, toda noite. Eu sei que o pastor Divaldo também tem orado, a irmã Gerondina tem orado ao longo dos anos, e hoje calhou de você estar aqui nesse culto de ações de graça também dele aqui. Então vou passar a palavra para ele aqui, para ele poder expressar isso. E depois nós oraremos. Eu agradeço, não vou continuar porque eu me emociono, mas agradecer. Os irmãos me sustentaram. Eu ia ter família. Foi a época, eu falava com o Thelma e com o Isaac, que foi a época muito difícil, mas a minha despesa sobrou. E cada irmão aqui, eu não vou falar tudo porque não tem como. Não tem como. Tá? Mas eu fui cuidado pelos irmãos aqui. E no detalhe, tá, irmãos? Não foi um cuidado distante, não, foi no detalhe. Tá? Alguns irmãos aqui, em vez de perguntar para mim e para a Priscila o que a gente precisava, para as crianças, foram nas crianças. O que você gosta de comer? Tá? E trouxe, irmãos. E na minha casa, teve para a gente e teve para dividir com outros. Então, nós somos muito gratos. Deus realmente, irmãos, respondeu a oração dos irmãos. E foi tudo de uma forma que caracterizou, literalmente, irmãos. Eu vou ter oportunidade de contar para vocês, porque eu tenho fatos e dados do que eu estou falando. Tá? Caracterizou milagre. Não tem outra explicação. Tá? Tanto carro quanto emprego foi um milagre. O emprego, para vocês terem ideia, quinta-feira eu estava aqui conversando com a Anne, né, que foi uma das pessoas que me indicou. Para uma vaga de emprego, eu acho que eu tive umas 5 indicações para a mesma vaga. E eu fui fazer entrevista. Quando eu fui fazer entrevista, não foi para aquela vaga. A pessoa abriu uma vaga na hora da entrevista para poder vir. Isso é Deus. Isso é Deus. E quando a gente conversava aqui, olha, eu fiz a entrevista. Na quinta-feira, a gente saiu daqui do culto, eu tinha feito a entrevista durante o dia. A minha esposa, depois a gente conversando, olha, nós vamos abrir um negócio, terça-feira tem que assinar o contrato. Já estava tudo pronto. Tudo pronto, era assinar o contrato, só que era na terça-feira que eu tinha que assinar esse contrato. E eu só ia receber a informação do emprego na terça-feira. Ele me pediu até na terça-feira. E aí a minha esposa chegou e orou a Deus e falou: Senhor, ela com Deus, eu só fiquei sabendo depois. Falou: Senhor, eu não tenho como esperar até terça-feira. Eu preciso da resposta amanhã. E aí, irmãos, quando deu 8h05 da sexta-feira, meu telefone tocou, eu atendi, o cara falou assim: eu preciso de você na terça-feira. Amém, amém, Deus.
detalhe outra hora, mas irmãos, muito obrigado. Eu não tenho como pagar vocês. Não tenho. É muita gente mesmo, muita gente mesmo. Com dinheiro, com oração, com doação. Enfim, tudo. Ao ponto de sobrar. Ai, irmãos, a ponto de sobrar. Então hoje eu estou aqui para dizer para os irmãos: chega. Não precisa trazer mais. Amém. Deus nos deu. Obrigado. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor. Sentados mesmo como vocês estão, vamos orar. E logo após a oração, as crianças já poderão ir para o culto infantil. A Priscila vai acompanhá-los até lá. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Jesus, por essas maravilhas que o Senhor tem feito na vida, Senhor, do pastor Rogério, dessa família toda que está aqui neste altar, Jesus. Ó Deus, foram realmente 8 meses, ó Deus, de lutas, de conversas. Ó Pai, 8 meses de espera, sem entender o que estava acontecendo. E sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalhou na vida deles, trabalhou na vida de outras pessoas também, e moveu tantas coisas, ó Pai. Hoje nós podemos, ó Deus, celebrar a Ti, Senhor, por este passo tão importante. E toda vitória precisa ser celebrada, precisa ser aplaudida, principalmente precisa ser agradecida. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para agradecer, Senhor, pela bondade do Senhor e por teu servo estar empregado, por teu servo estar com um outro carro. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado dos detalhes, como ele aqui falou, e ainda falará nos próximos cultos. No nome de Jesus, amém, 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 amém. Deus abençoe. Vai ser aqui mesmo, tá bom? Ela preparou já, a Sandra, tá bom? Amém, meus irmãos. Assentados, né, como vocês estão, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8. E o versículo de número 26. Atos capítulo 8, versículo 26. Vamos ler a palavra do Senhor. Antes de ler esse texto, eu quero lembrar os irmãos que o próximo domingo será a ceia do Senhor. Domingo que vem é o segundo domingo, né? Terceiro, desculpa. Será a ceia do Senhor. Após a EBD, teremos a ceia do Senhor aqui na nossa igreja, tá? Vamos ler então o texto sagrado. Antes vamos orar. Deus, aqui estou diante de Ti, Senhor, para compartilhar esta palavra, que o Senhor possa me capacitar, Deus, que o Senhor possa me usar e que eu seja um instrumento, Senhor, para edificação da Tua igreja aqui hoje. Ó Deus, queremos Te agradecer também, Deus, por poder ver, ó Deus, as coisas sendo já movimentadas, ó Deus, os ministérios da igreja trabalhando. Isso foi colocado aqui, Senhor, com programação da família, programação de missões, de mulheres. Muito obrigado, Deus, em ver toda essa movimentação, as cantinas que estão voltando, Senhor. Ó Deus, poder ver esse trabalhar do Senhor, Pai. Te agradecemos por tudo e ver também testemunhos como esse que vemos aqui do pastor Rogério. Isso é muito bom, pois edifica a nossa fé, nos ajuda, pois há outros irmãos aqui que passam por isso. Senhor, edifica nossas vidas. E agora eu te peço, Pai, também que o Senhor me capacite a transmitir a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vamos ler então capítulo 8, versículo 26, né? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou:
compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Queridos, eu vou compartilhar essa palavra com os irmãos, porque essa palavra tem um pouco a ver com o culto de ações de graça que eu estou fazendo aqui, tem também um pouco a ver com missões, e tem também uma palavra evangelística para todos nós. A história é de Filipe. Este Filipe, irmãos, que foi enviado lá para Samaria, na verdade ele foi para Samaria no momento de perseguição da igreja. Filipe foi para Samaria e ali ele evangelizava, ali ele pregava, ali houve muitas curas, muitos milagres, a ponto da igreja de Jerusalém enviar para Samaria depois Pedro e João para que procedesse batismos, enfim. E Filipe depois, juntamente com Pedro e João, retornam para Jerusalém, mas em algum momento antes disso, aparece um anjo para Filipe e diz para ele ir lá para o lado do sul, para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Essa questão de Gaza aqui tem sido muito falado ultimamente, né? Os irmãos estão sempre vendo os conflitos ali que tem em Gaza, e os irmãos também sabem que de Jerusalém até essa faixa de Gaza é uma trajetória longa, não é uma trajetória perto. Então a estrada aí é de Jerusalém para Gaza. É só vocês depois pesquisarem aonde está o conflito ali, né? naquela área de Gaza ali. Só que ali era uma estrada deserta, né? Imagine bem, nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. A estrada de Jerusalém para Gaza, diz o texto sagrado aqui, ó, que era uma estrada que estava deserta. Então Filipe ali chegou, talvez naquele momento, sem entender a razão de estar ali. Porque Deus o levaria, porque o anjo falou para ele ir para essa estrada que vai de Jerusalém até Gaza. E depois de Gaza, irmão, já desce ao Egito, e depois do Egito já entra que hoje é o Sudão, mas naquela época era Etiópia. Então a faixa de Gaza ali está próxima ao Egito. E aquela estrada ali, irmãos, era uma estrada em que poucas pessoas passavam. Uma estrada perigosa, né? Uma estrada deserta. E Filipe, ele estava sem saber a razão, porque Deus, quando mandou Filipe para lá, não falou o que ele tinha de fazer. Não falou o que o aguardava ali, né? Só mandou ele ir. E ele foi, sem saber do que iria acontecer. Mas dá uma olhadinha no versículo 27, porque o versículo 27 ele tem algo poderoso que começa com eis. Então ele estava ali naquela trajetória, estava naquela faixa deserto, e diz a Bíblia que aparece um eis. Eis
E toda vez que a Bíblia coloca assim, eis, é porque alguma coisa vem aí na frente aí. Então diz aqui, eis que um etíope, né? Diz aqui as escrituras, eu vou olhando aqui na minha, os irmãos podem acompanhar aqui. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Então, irmãos, naquele momento, estava saindo de Jerusalém, estava saindo uma carruagem, né? Cavalos, uma carruagem, levando o que seria hoje o ministro da fazenda da Etiópia. Este homem aqui, ele era a Etiópia naquela época. Deixa eu botar um mapa aqui para os irmãos situarem, né? Só para os irmãos entenderem. Vamos ver se eu consigo projetar aqui para vocês, pois a tela, se der eu coloco, para mostrar que essa Etiópia aqui não é a Etiópia de hoje não, tá bom? Então tem aqui, ó, o Egito lá em cima do amarelo, aí tem Sudão, Etiópia. Essa Etiópia que a Bíblia está colocando aqui seria o Sudão, tá bom? Seria o Sudão. Aqui temos Sudão do Sul, Etiópia, seria o Sudão lá em cima. Então este homem, aqui não está o mapa da Ásia, né? Mas ele saiu de Jerusalém, ele ia pegar uma estrada que ia até para aquela faixa de Gaza, para depois então entrar no Egito, que já é na África, e descer aqui para o Sudão, pois ele morava no Sudão. Hoje o nome é Sudão, mas naquela época era Etiópia, tá bom? Então podemos voltar ao texto bíblico. E na Etiópia, esse nome aqui, Candace, né, é um título. Então a Etiópia havia ali uma dinastia que era muito formada por mulheres, né? E chamava Candace. Assim como no Egito era faraó, vários faraós, como em Roma era César, na Etiópia era Candace, tá bom? E era uma dinastia de mulheres. Este homem aqui era eunuco. Como era uma dinastia de mulheres, era muito governada por mulheres, então não sabemos se ele mesmo se fez eunuco. Os irmãos sabem que o eunuco é aquela pessoa que foi castrado, né? Os irmãos sabem o que é isso. Alguns se faz assim para trabalhar ali no meio, né, com as mulheres, nos governos, era exigido que se fizesse isso. E este homem que era um eunuco, só que, por ele ser um eunuco, ele não tinha, isso segundo a lei judaica, tá bom? Que era muito mais acentuado aqui no período do Novo Testamento. Ele não tinha acesso ao culto lá no templo de Jerusalém. Então eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês o que eu vou falar aqui. Este homem foi para lá e ele não conseguiu ter acesso ao culto, primeiro, por duas razões. Primeiro, ele era um estrangeiro. Não é porque ele era um africano não, tá bom? É porque ele era um estrangeiro. Então só tinha acesso lá ao culto quem era judeu. Gentio não podia. Segunda razão, porque ele era um eunuco. Mesmo se ele fosse um judeu, mas sendo eunuco, ele não podia, em hipótese alguma, participar de uma reunião como essa aqui que nós estamos. Ele estaria fora da reunião. Então este homem, quando volta, irmãos, olha só, este homem estava com uma sede grande de Deus, porque eu mostrei para os irmãos a trajetória da onde este homem saiu. Este homem sai lá do Sudão, que é a Etiópia, sai lá do Sudão, atravessa o Egito todo, entra ali por Gaza, que é a divisa, pega uma estrada, vai lá para Jerusalém, chega lá, não consegue participar do culto, não consegue participar da cerimônia, não consegue participar daquilo, não consegue, então ele volta agora, possivelmente triste, decepcionado, frustrado, com o quê? Com a religião. Porque a religião frustra, a religião decepciona, sim, meus irmãos. A única que traz alegria a nós de verdade é Jesus. Jesus, sim, ele traz alegria.
Só que Deus é tão maravilhoso, irmãos, Deus ama tanto as pessoas, Deus sabia que esse etíope tinha sede dele, né? Deus sabia a história desse etíope, Deus sabia o potencial que João podia fazer ali na África, Deus sabia o que João podia fazer ali na Etiópia. Então Deus preparou um encontro, não estava na agenda de Filipe, não estava na agenda de Pedro, não estava na agenda da igreja de Jerusalém, não estava na agenda também do etíope, mas estava na agenda de Deus, meus irmãos, amém? Estava na agenda de Deus, assim como nós estamos aqui hoje, estava escrito, determinado por Deus, que você estaria aqui hoje, e você que chegou, e você não vai embora do mesmo jeito, você vai ser abençoado por Deus também aqui nesta noite. Glórias a Jesus. Olha só, irmãos, este homem volta, retorna, e antes de entrar no Egito, ainda na estrada que ia para Gaza, e aqui também nós destacamos a obediência de Filipe, antes de entrar para Gaza. Aqui agora eu vou olhar no versículo de final do 27, o etíope estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Irmãos, este homem aqui também era um homem que tinha condições, tá bom? Porque hoje é fácil ter uma Bíblia. Agora, ter um rolo do livro de Isaías, irmãos, era pouquíssimos que tinham isso. Pouquíssimos. Eu confesso, irmãos, eu não sei se Pedro tinha um rolo dos profetas. Possivelmente Paulo tinha, pois Paulo ficou muito tempo no judaísmo. Eu não sei se os demais tinham os rolos dos livros antigos. Por quê? Todo livro era escrito à mão. Comece por aí. Comprar um livro de Isaías escrito à mão naquela época era coisas para pouco. Este homem aqui estava com o livro do profeta Isaías, todo ali em hebraico, escrito, todo em hebraico. E ele voltou lendo, ele lia em hebraico, ou alguém estava lendo para ele. Diz a Bíblia que ele vinha lendo o profeta Isaías. Então, irmãos, o Espírito disse, ele estava com sede, o Espírito disse: ajunta-te a este carro. Ajunta-te a este carro. Na verdade, o carro aqui era puxado por cavalos, né? Era um carro com 2 rodas, ou talvez 2 rodas, puxada por cavalos, e o Espírito falou: ajunta-te a este carro. Então, não era uma carruagem que estava assim, em muita velocidade, não eram cavalos velozes, tá bom? Não, estavam andando de uma forma que Filipe, né, pôde acompanhar aquela trajetória, pôde acompanhar aquele carro. Só que aqui, meus irmãos, Deus precisava de uma pessoa aqui que fosse ágil, que não podia pensar muito. O Senhor falou: ajunta este carro, e não podia pensar: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Porque se pensasse muito, o carro ia embora, e não tinha mais chance. Então tinha que ter certeza que era Deus que está falando com ele ali. Não podia ter dúvida. Tem coisa que você pode deixar para amanhã, mas tem coisa aqui não, tinha que ser na hora, tinha que ter a certeza que era Deus. Aqui não foi nem o anjo mais que falou, agora foi o Espírito que falou: ajunta-te a este carro. E saber que Deus faz também isso conosco. Quantas vezes está num lugar e o Senhor fala: chega perto daquela pessoa, né? Encosta naquela pessoa, fala de mim para aquela pessoa, às vezes num ônibus, numa fila, às vezes quando está esperando uma consulta médica, esperando ser chamado, estava sentado ali com mais 3 ou 4 pessoas, e o Senhor fala: entra no Evangelho, abre um diálogo com essa pessoa do teu lado. Irmãos, se você sente isso dentro do teu coração, só pode ser Deus. Porque nunca o diabo falará isso contigo, nunca a tua carne vai te encorajar a falar do amor de Deus para alguém. Então, por eliminação, se dentro de você, quando está passando um lugar, alguma coisa te impulsiona a falar de Deus para alguém, esta voz que você ouviu dentro de você é a voz do Espírito Santo que está ministrando e falando com você, meu irmão. Glórias a Jesus. E Filipe diz aqui no versículo 30, Filipe correndo, né?
e ele ouviu, porque a leitura daquela época era leitura em voz alta, não era uma leitura silenciosa, não era uma leitura só com os olhos, era uma leitura em voz alta. E Felipe ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. E Elias perguntou o seguinte, a pergunta de Elias: compreendes o que vens lendo? A primeira pergunta que Felipe fez foi essa: você entende o que você está lendo? E essa pergunta eu quero fazer aqui para você hoje. Você entende o que você está lendo na Bíblia? Você compreende o que você está lendo? Então a primeira pergunta que Deus faz para mim e para você: entendes o que lês? Tem um livro chamado de Gordon Fee, que é um livro antigo de hermenêutica, chamado Entendes o que lês? É uma interrogação. Porque o grande problema é que às vezes as pessoas lêem a Bíblia e não entendem a Bíblia. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, há uma chave aqui para os irmãos entenderem. Aí ele responde no versículo 31, como poderei entender se alguém não me explicar? Essa aqui, irmãos, é uma outra pergunta. Como poderei entender se alguém não me explicar? Hoje, a pergunta em que a humanidade, em que os homens estão fazendo é essa: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, para você entender a Bíblia, precisa que alguém explique ela a você. Precisa. Queridos, eu digo isso para os irmãos, quando Esdras estava ali pregando, né? A Bíblia diz que os outros assessores, companheiros dele, estavam no meio do povo ensinando. Precisa. O que Jesus fez aqui no ministério dele foi ensinar. Ensinar. Desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento também. Para você entender, precisa que alguém te ensine. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá bom? Aproveitando para dar um anúncio já, que amanhã nós iremos ter a nossa aula inaugural aqui na Exultes e na Dulos, não é isso? Amanhã. Então, todos os irmãos que querem estudar teologia, vem para cá amanhã, tá bom? Nós vamos dar todas as informações para vocês aqui amanhã. Toda informação, é você, né, Helena, que dará aula, não é isso? Então, vai ter aula inaugural aqui amanhã, sobre história da igreja, e aí... Santas Heresias, ok. E aí nós vamos passar todas as informações para os irmãos às 7h da noite, tá certo? E da Dulos também, vem todos para cá amanhã às 7h. Quem está no terceiro ano, já está estudando, venha, e quem quer começar também, venha para cá, não perca esta oportunidade. Então, meus irmãos, voltando agora para a pergunta: como poderei entender se alguém não me explicar? É uma outra pergunta, né, que as pessoas, que a humanidade está fazendo. Bom, diz o texto aqui que ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirado. Agora no versículo 34, vem outra pergunta que ele faz. Peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou ele fala de outro? O texto, irmãos, que a Carol pode colocar para mim aí, é Isaías 53, versículo 7. Ele estava lendo, aquele homem estava lendo o livro de Isaías. Agora, olha só, ele estava lendo Isaías 53. Os irmãos sabem que o capítulo 53 de Isaías é um capítulo que fala sobre a morte de Jesus, que fala sobre o sofrimento de Jesus. Só que, quando Isaías escreveu isso aí, já achou, está aqui, 53, versículo 7, olha o que diz aqui:
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que pode ter acontecido é o seguinte, irmãos. Este homem chega lá em Jerusalém, e esse assunto aqui é colocado em pauta. Fica aquela questão, de quem o profeta está falando? O profeta está falando dele mesmo, ou está falando de uma outra pessoa? Hoje nós sabemos, irmãos, que ele aqui está falando sobre Jesus. Mas por que nós sabemos que ele aqui é Jesus? Nós sabemos porque nós temos o Novo Testamento conosco. Se não tivesse o Novo Testamento, irmãos, não tinha como saber do Antigo Testamento. Eu sei que é Jesus agora, por quê? Porque eu tenho toda a escritura pronta, eu tenho o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, falando, retratando isso aqui, ó, que ele foi levado ao matadouro. Isso foi quando? Isso foi quando dali ele foi negado por Judas Iscariotes e ele foi conduzido ao matadouro. Ele foi como ovelha muda, ele não falava nada, e ele podia falar ali e tudo se reverter, mas ele não fez isto, porque ele veio para dar a sua vida. Só que naquela época, meus irmãos, eles não sabiam disso. Por que eles não sabiam? Porque não tinham o Novo Testamento. Então fica a pergunta, de quem o profeta está falando? A chave bíblica, e aí eu vou ter que colocar outro texto para vocês, 2 Coríntios capítulo 3, você pode colocar para mim, versículo 14, existe uma chave, a única chave, irmãos, que vai destrancar essa fechadura aí, ó, para você entender o Antigo Testamento, tá bom? Para você entender o Antigo Testamento, essa chave se chama Jesus, tá bom? É a única forma. Eu vou ler para os irmãos aqui, eu vou ler os 2 versículos. Olha, mas o sentido deles se embutaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O outro texto, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, eles aqui no Antigo Testamento, aqui no período desses apóstolos, quando eles liam o Antigo Testamento, eles não entendiam, porque eles não liam com os óculos de Cristo. Se você quer entender a Bíblia, você tem que entender que a chave para interpretar a Bíblia se chama Jesus. Você tem de entender o Novo Testamento. Você tem de entender que na realidade, o tema de todas as Escrituras, meus irmãos, ele aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Aponta, toda a Escritura aponta para Jesus. A Bíblia, quando fala de Sete, quando fala de Enos, quando fala de Judá, quando fala de Abraão, quando fala de Isaac, quando fala de Jacó, e depois começa a falar de Judá, e depois começa a falar dos seus filhos. Por que ela conta toda essa história? É porque Jesus veio a partir daí, meus irmãos, porque Jesus veio daí. Jesus veio de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, mas observe que Jafé foi lá para o norte, foi lá para a Europa, Cão foi lá para o território de Cuxo, justamente para aqui, para essa área do Sudão e do Egito. Mas a Bíblia vai enfatizar a história de Sem. Por que a história de Sem? Porque Abraão veio de Sem, mas o que tinha Abraão? É de Abraão que Deus forma uma nação. Qual a nação que Deus forma? É Israel. Mas acontece que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. E a Bíblia não enfatiza a história de Esaú. Por quê? Porque Esaú não era o filho da promessa. A promessa passava por Jacó. Israel vinha de Jacó. E o que tinha de tão importante ali em Jacó? Porque Jacó teve 12 filhos. O nome de Jacó foi trocado para Israel. E os seus 12 filhos, eles receberam o nome das 12 tribos de Israel, meus irmãos. E daquelas 12 tribos, Deus escolhe uma tribo, que foi Judá. Para quê? Para que de lá viesse o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque a Bíblia fala tanto de Davi. O problema não é Davi, a questão é que Davi, ele foi um antecessor, ele foi um dos que geraram, ele foi o pai de Jesus. Na verdade, Jesus veio justamente de Davi, por isso que a Bíblia fala de Davi, meus irmãos. Como é que eu sei disso? Eu só sei disso com base no Novo Testamento. Só sei com o Novo Testamento. Você não compreenderá o Antigo Testamento se não compreender o Novo. Da mesma forma, para você entender o Novo, você precisa de ler o Antigo. Então, queridos, voltando aqui ao texto, a pergunta que ele faz foi essa, no capítulo 8, 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. De quem que o profeta está dizendo quando fala que ele foi levado ao matador? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de uma outra pessoa? Era a dúvida dele, meus irmãos. Era dúvida, era interpretação, era questão aqui, era questão de quê? Olha a questão aqui, era questão de interpretação. Hermenêutica, exegese, interpretação, é isto que Filipe que fez. Versículo de número 35. Então Filipe explicou. Olha o que diz aí. Então Filipe explicou. É isso que nós precisamos aprender a fazer, irmãos. O testemunho de Jeová sabe explicar a sua crença. O muçulmano sabe explicar a sua crença. O budista sabe explicar a sua crença. O adventismo sabe explicar a sua crença. E às vezes nós não sabemos explicar o plano de salvação. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender para poder o quê? Explicar. Porque as pessoas lá fora estão querendo uma explicação. O que vai convencer a pessoa é a explicação que você vai dar da palavra. O milagre vai chamar a atenção dela. A cura vai chamar a atenção dela, vai acender o alerta dela. Deus pode, mas ela vai chegar aqui na igreja, mas vai chegar uma hora que ela vai querer, ela vai sentar e falar: me explica isso. Me ajuda a entender isso. Ela vai querer uma explicação. E aí nós temos de explicar. O apóstolo Pedro fala que nós temos de estar sempre pronto para responder com mansidão a todo aquele que perde a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, se não me engano, capítulo 2, versículo 15. Aqui Filipe estava pronto, meus irmãos, para responder na hora. A pergunta foi essa. A pergunta foi: de quem o profeta está falando? Pensa bem se Filipe falasse bem assim: não sei. Não sei. Não sei de quem está falando aí. Mas Filipe sabia de quem era. Filipe não foi um discípulo de Jesus. Não foi. Mas Filipe, ele pertenceu àquele grupo que foi separado ali para o diaconato. Ali em Atos capítulo 6, versículo 5. Filipe e Estevão, olha que grupo, né? Olha que dupla, Filipe e Estevão. Imagine bem que a ordenação, consagrando Filipe, Estevão e outros irmãos que ali estavam, o apóstolo Pedro e João impondo as mãos sobre aqueles homens que ali estavam. E ali Filipe andou com João, andou com Pedro. Filipe também andou com aqueles apóstolos, então ele foi aprendendo, não tinha ainda nada escrito, mas tinha as testemunhas literal, as testemunhas que andaram com Jesus. Ele via as testemunhas, ele viu as mensagens que eles pregavam, meus irmãos. E é por isso que Filipe então começa a fazer o quê? E Filipe, começando nesta passagem, olha que coisa maravilhosa aqui. Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou Jesus, irmãos. Então a maravilha é você entender que o Antigo Testamento ele está apontando para quem? A ênfase do Antigo Testamento não é Israel, a ênfase do Antigo Testamento não é Davi, a ênfase do Antigo Testamento não é nenhum daqueles personagens. Todos eles estão apontando para um que viria, todos eles estão mostrando para a ênfase da Escritura. A ênfase do Antigo Testamento, irmãos, era apontar para um que viria. O próprio João Batista apontou isso, na verdade,
João também estava dizendo que após mim virá um a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João foi também o profeta do Antigo Testamento e encerra o Antigo Testamento. O único que disse, vinde após mim, foi Jesus. Todos os demais sempre, eles apontaram para algo que viria lá na frente, meus irmãos. Então qual é a chave para destrancar o que é difícil nas Escrituras? Chama-se Jesus. Jesus é o que nós temos de usar. Se não entender Jesus, se não entender o sacrifício de Jesus, na verdade, um judeu, se ele não entender isso, irmãos, ele não vai conseguir compreender o Novo Testamento. Não só ele, qualquer um precisa disso aqui entrar no coração, precisa disso aqui entrar no teu entendimento, de entrar dentro de você, entender que Jesus é a essência, Jesus é o tema principal da história, o foco da igreja de Jesus, tudo foi escrito por ele, tudo aconteceu por, diz a Bíblia que sem ele nada teria acontecido, ele é a razão de todas as coisas, diz o apóstolo, Jesus mesmo falou, eu sou alfa, eu sou ômega, usou duas letras do alfabeto grego, ou seja, o princípio e o fim de toda a sabedoria que existe, ele é a sabedoria perfeita de Deus, meus irmãos. Glórias a Jesus. E aqui ele começa nessa escritura e prega Jesus. Jesus, então isso aqui está mostrando para mim e para você uma coisa, está mostrando que Jesus tem que ser o foco da nossa pregação. Olha só, Filipe vai para o Antigo Testamento, e ele não fala de Isaías, ele vai falar de quem? Jesus. Ele vai para o Antigo Testamento e vai botar o foco na pessoa de Jesus, irmãos, porque somente ele poderia salvar aquele homem. E ali ele foi andando, aquela palavra foi entrando, irmã, foi entrando. A sua função é aquilo que Lutero disse, né? Nós falamos e chega até o intelecto. O que eu estou falando aqui hoje vai até o teu intelecto. Agora, do teu intelecto ao teu coração há um caminho, tá bom? Que não é esse caminho aqui não, tá certo? Não é passando pelos órgãos aqui, não. É um outro caminho. Esse caminho aqui, irmãos, uma sonda de um médico não consegue levar. Esse caminho só o Espírito Santo leva. Só o Espírito Santo leva. E tem de ter fé para você crer nisso. Tem de ter fé para você crer. Então a palavra vai até você. O Espírito Santo pega esta palavra e traz até o teu coração e testifica: isto é a minha palavra. E ela entra dentro de você como uma bomba dentro do teu coração e te levanta. E você glorifica a Deus. E você exalta a Deus. E Deus te visita. E Deus te enche. E Deus te preenche. E Deus te completa, meus irmãos. Levanta a sua mão assim, ó, e glorifique aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. O nome dele é Jesus, meus irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. Ele pega esta palavra e coloca lá no teu coração. E fez isto com este homem. Fez isto com ele. A ponto de Filipe estar andando, e Filipe chegou e havia um local que tinha água. Então, se tinha água, quem pediu para ser batizado? Olha só, você pode olhar aqui, ó, versículo 37, 36, seguindo eles caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Então naquela conversa, Filipe foi falando de Isaías, e chegou até João Batista. E quando chega João Batista, ele fala do batismo. Ele falou do batismo ali. E aquilo que eu falei para os irmãos, o negócio foi lá no coração dele, que em dado lugar tinha água. E o eunuco perguntou: aqui tem água, que impede que eu seja batizado? Era um africano, um etíope, tá bom? Um africano, um etíope, que foi lá em Jerusalém, estava passando por Gaza, a estrada que os irmãos vou falar muito hoje, pode pesquisar, Gaza faz fronteira ali pertinho do Egito, o caminho para ir para o Egito é por Gaza.
ele passando por ali, o Senhor o alcança. Eu não sei até onde foi aquela carruagem, tá bom? Eu não sei. Mas Filipe faz a pergunta, no versículo 37. Respondeu Filipe: é lícito. Você crê de todo o coração? Não é emoção, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é suficiente. Então Filipe, para o carro, vamos descer a água. Filipe ali o batiza, e depois que Filipe batiza, Deus arrebata Filipe e leva para outro lugar, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? E aí, o que acontece? Filipe não, pelo menos não há registro aqui na escritura, ele morava longe, morava em outro país, em outro continente, né? Não há registro nenhum que Filipe mais teve um encontro com ele. A Bíblia não fala deste eunuco, mas ele foi lá para Etiópia, ou Sudão, e ali levou a palavra. Irmãos, finalizando, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já falei aqui e vou repetir para terminar. Deus falou algo assim comigo, você ainda lembra disso? Não sei se a mãe Gerondina lembra, o pastor Divaldo. É porque muitas coisas não sou de falar. Falei uma vez lá na igreja anterior, estava numa reunião de oração, um avivamento na igreja, muitas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Ali, irmãos, naquela época no Iribiri, eu acho que foi 1980, 81, pastor Divaldo, a mãe Gerondina lembra disso, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, batizado com o Espírito Santo. Acho que eram mais de 500 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Um grande avivamento ali. E Deus usou uma irmã, que eu não me lembro quem é hoje, e falou bem assim para mim: o Senhor vai usar você como usou Filipe. E na época eu fiquei pensando, né? Tinha um Filipe na igreja. Será que é o Filipe daqui? Que eu achei que era, né? Tinha Filipe, tinha vários, tinha 3 Filipe, não sei. Será que é o Filipe daqui? Eu não sabia. Não conhecia, irmão, literalmente não tinha 10, não com a história de Filipe. Anos passaram décadas. Aí hoje eu começo a olhar para as perguntas de Filipe. Eu começo a olhar para as perguntas: entendes o que lês? Eu começo a olhar o que Filipe respondeu aqui. Filipe respondeu a uma citação do Antigo Testamento. Filipe explica usando o Novo Testamento. As coisas que eu gosto de fazer é isso. São as coisas que eu gosto de fazer. Por incrível que pareça, eu gosto de fazer isso. Tem uma matéria que eu dou aula: uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu gosto disso. Pegar uma citação do Antigo Testamento e como ela aplica Jesus. Outra curiosidade: aonde que Filipe foi? África. Foi não, aqui ele contactou um africano. Qual foi? Ali foi evangelismo? Foi evangelismo, mas também foi ensino. Não foi só evangelismo, foi um evangelismo ensinando. Ali foi um treinamento que Filipe deu para aquele homem. Irmãos, Deus moveu tudo, fechou a agenda de todos eles e colocou ali. Não o levou para lá, mas no caminho, ali, Filipe deu todas as instruções para aquele homem. Os irmãos estão entendendo? Hoje eu vejo, irmãos, isto se cumprindo na minha vida. Passaram-se 40 anos, né? Todos esses cursos que o pastor Rogério mencionou aqui, tudo isso foi só para uma coisa: tentar explicar o que o texto está dizendo. Só para isso. Simão sabe o quanto eu ganho com isso? Nada. Eu não precisava disso para ser pastor, irmãos. Nada. Quanto eu ganho com isso? Absolutamente nada. Nada. Só pago. Mas tudo isso aqui é para quê? É para dar uma resposta, primeiro, aos irmãos aqui da igreja, que volta e meia alguém faz uma pergunta aqui para mim. Volta e meia alguém pergunta uma coisa aqui para mim. Não é isso? E está certo, a gente perguntar mesmo. E vocês não têm obrigação de saber, mas nós, pastores, temos, não é obrigação, mas nós temos de procurar saber e dar uma resposta.
E segundo, é para poder ajudar outras pessoas. Amém? Porque hoje, o continente africano está fazendo esse clamor. Como poderia entender se alguém não explicar? Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos pensar o que nós podemos fazer, porque essas perguntas que eu fiz aqui hoje, são perguntas que Deus está fazendo, tá bom? São perguntas que Deus está fazendo. Deus está fazendo pergunta para nós. Entendes o que lês? Deus está mostrando o que a humanidade está perguntando, o que o homem lá fora está perguntando. O que o homem está perguntando é o seguinte: irmãos, estou vendo tanta coisa acontecendo aqui no mundo, tanta coisa acontecendo. Então é hora de você responder isso biblicamente. Você conectar as coisas que estão acontecendo em Israel, acontecendo no mundo, aconteceu num país, você conectar isso com as escrituras e você explicar isso de uma forma bíblica. Você mostrar, mas para isso precisa explicar, sentar, igual o Chama que fez, gastar um tempo e explicar biblicamente essas verdades, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso de palavra. Queremos te agradecer, Pai, pelas ilustrações, ó Deus, e pela mensagem que a vida de Filipe traz para nós, ó Deus. O desprendimento, a obediência rápida, a prontidão, ó Deus, em poder ouvir a tua voz. A resposta de Filipe foi de imediata, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ser bênçãos na vida de uma pessoa, e essa pessoa, Deus, pode incendiar uma nação, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, quem é essa pessoa que nós evangelizaremos. Nós podemos falar do amor para uma criança, Senhor, e essa criança pode ser um instrumento de Deus usado no futuro, Deus, para poder levar a tua palavra a tantos lugares, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos então ter a sensibilidade do Teu Espírito Santo, entender quando o Senhor está falando para ir, para voltar, para ir para um lado e para o outro, Senhor. Nos dê essa sensibilidade, Senhor. É a nossa oração, a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe os irmãos, poder sentar. As crianças também vão estar louvando ao Senhor Jesus. E logo após as crianças já estaremos dando encerramento ao nosso culto, né, de louvor a Deus. Terça-feira a oração, que tem sido maravilhosa. Terça agora, 19h30. E quinta-feira também o nosso culto de ensino. Estamos caminhando já para finalizar com o livro de Tessalonicenses. Estudo bíblico na quinta-feira. Vai usar o microfone? Não precisa não, né?